Paz do Senhor, amados. Mais uma vez, estamos aqui neste momento do Maná Diário. Privilégio de ouvirmos uma palavra do Senhor todos os dias, a cada manhã, ao meio-dia. Uma pessoa, um homem, uma mulher de Deus está conosco, compartilhando da palavra do Senhor, trazendo, uma direção, uma revelação dada pelo Espírito Santo para nos edificar, para nos libertar, para nos ensinar, para nos fortalecer, amém? Aleluias! E hoje estamos aqui, mais este momento com a palavra do Senhor. E eu peço então que agora você abra o seu coração para ouvir o que há de mais precioso para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Essa palavra, quando ela entra em lugares que o Senhor deseja, que você abriu o seu coração de tal maneira que a palavra entrou dentro de você e ela chegou naquele lugar que o Senhor precisa, ela gera frutos. Ela gera frutos de tudo que o Senhor precisa fazer na tua vida, de mudanças, de transformação, de arrependimento, de cura, de fortalecimento, de perseverança, mas quem permite que essa palavra entre nestes lugares é somente você, amém? É você que clama pela presença do Espírito Santo, pela revelação da palavra, é você que clama por mais de Deus na sua vida, para que essa palavra faça diferença, é você, amém? É você, querido, é você. Entenda isso, que é somente você. O Espírito Santo, ele te dá uma ajuda, ele te dá uma direção, ele te ajuda, mas ele não impõe nada. Então, é você, amém? Então, decida hoje, decida essa manhã, receber a palavra do Senhor e crer que ela vai fazer diferença na sua vida. Amém? Aleluia. Então, você que está conosco, conectado conosco, dê o seu joinha, curte, compartilhe essa mensagem, coloque um comentário, para que mais e mais pessoas, olhem, vejam e se interessem para ouvir a palavra do Senhor, amém? Que você sentiu alguém agora no seu coração e fala, não, essa pessoa eu quero compartilhar uma palavra, então envie para essa pessoa, não deixe passar, faça o it, amém? Glória a Deus. A palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração nessa manhã, tá? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, eu quero ler a partir do versículo 7, tá? Diz lá: quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Aqui tá falando, daquelas viagens missionárias que Paulo fazia. E naquele momento, Paulo, ele tá acompanhado de Silas, ele está acompanhado de Timóteo, naquele momento ali, eles estão, viajando, e quando chegou naquela fronteira com a Mísia, eles tentaram entrar numa cidade chamada Betínia, mas o Espírito de Jesus os impediu, amém? Então, grave isso. Eles tentaram entrar num lugar e o Espírito de Deus impediu isso. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. Até aqui por enquanto. Então, eu creio que todo mundo entendeu, o que estava acontecendo. Paulo estava viajando e durante essa viagem, com não somente Paulo, mas com mais companheiros, ele queria entrar numa determinada região. Ele foi para entrar e quando ele foi naquela região, o Espírito de Deus deu um tipo assim, para. Não, para, stop. Não entra aí, não. Não quero que você entre aí. E Paulo obedeceu imediatamente, porque Paulo era extremamente obediente
à visão, extremamente obediente à audição, extremamente obediente às direções do Espírito Santo. E neste momento, neste livro de Atos, isso é muito comum. A gente vê constantemente o Espírito de Deus o impediu, o Espírito de Deus enviou, o Espírito de Deus falou. A gente vê constantemente uma direção, um guiar do Espírito Santo. Isso é muito constante, isso é muito comum, amém? Naquele momento, que deveria também ser hoje nas nossas vidas, amém? E aí, Paulo, então, contorna aquela região, não entra, né? E aí ele vai dormir, e durante a noite ele tem um sonho, aonde um homem em pé começa a falar para ele, olha, venha a Macedônia e nos ajude. E Paulo, então, ele conclui que Deus estava enviando ele para a Macedônia para pregar o evangelho. Então ali fica muito claro o porquê o Espírito Santo impediu ele de entrar numa determinada cidade. Porque se ele entrasse ali, ele tinha uma obra a ser feita naquela região. E haveria uma pressa, né, para que ele chegasse à Macedônia, e isso iria acabar atrapalhando. Então havia uma alma, havia alguém clamando pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, por um ajudar de Deus. E aquilo era assim, imediato. Aquilo não era para um dia, 2 dias. Então, Paulo, em obediência ao Espírito Santo, permite, então, que ele vá à Macedônia ajudar uma pessoa que estava clamando. E eles imediatamente, eles arrumam as coisas e vão na direção que o Espírito Santo enviou. Mas, pouquinho mais para frente, no livro de 2 Coríntios, porque nós sabemos que a Bíblia ela não tem, né, divisões, ela não tem capítulos, divisões de subtítulos, então nós entendemos, né, que a continuação, né, do que aconteceu aqui estava lá em 2 Coríntios. E veja bem o que aconteceu. Diz assim, pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso. Nenhum, amados. Não é algum descanso. Não é um pouquinho de descanso. Sabe? É fácil você estar numa determinada situação onde você fala, nossa, eu sentei pelo menos 5 minutinhos para descansar. Não, eu tive um tempo para tomar um banho e relaxar minha cabeça. Eu tava andando ali, pelo menos, nossa, eu respirei um ar puro, eu saí daquele lugar, eu respirei um ar, eu comi alguma coisa, aquilo me reanimou. Porque tem coisas na nossa vida, sabe, que estão mas tão atribulada, que às vezes você tem que dar uma parada para respirar, para vir um renovo de Deus, para vir uma força de Deus. E Paulo deixa tão claro que eles não tiveram nenhum descanso, nenhum, nada, nenhum renovo, nenhuma força veio, eles não tiveram nenhum descanso. A tribulação foi tanta que ele se referiu a este momento como um momento tão atribulado, mas tão atribulado, que não houve descanso para a sua vida. Então ele fala, olha, nós chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Aí coloca assim, 2 pontos. Conflitos externos, temores internos. Amados, vocês já imaginaram isso? Às vezes a gente fica assim parado, sabe? Nossa, o Espírito Santo me mandou fazer tal coisa. Eu senti de Deus que era para eu fazer tal coisa. Mas, nossa, eu fui fazer isso. Nossa, aconteceram tantas coisas. Eu cheguei, por exemplo, naquela casa que eu senti de Deus de ir. Eu cheguei lá e aquelas pessoas só faltaram me mandar para fora. Houve tanto conflito, houve tanta confusão. Ninguém creu na palavra que eu estava pregando. A palavra que eu estava pregando gerou... Eu fui tão atribulada por causa daquilo. Mas você fala assim, mas eu senti de Deus de ir. Eu senti. Nossa, eu senti de Deus de viajar para tal lugar. Mas foi tudo tão atribulado, né? O avião demorou.
A pessoa que vinha me pegar não chegou. Eu acabei ficando no aeroporto, quase que dormi no aeroporto, né? Passei frio, passei fome, mas o Espírito Santo me mandou ir. Eu senti de Deus ir para aquele lugar. Então você vê, amados, às vezes a gente acha que porque o Espírito Santo nos enviou, não haverá nenhum tipo de tribulação. Nossa, o Espírito Santo me deu uma direção para eu fazer tal coisa, para eu restaurar tal área da minha vida, mas está tão atribulado. Eu acho que não é de Deus. Não, eu acho que eu errei, eu acho que eu não ouvi o Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente pensa isso. Mas você vê aqui Paulo, conforme a própria Bíblia nos diz que ele escreveu mais de 2/3 do Novo Testamento. Conforme ele próprio diz que ele orava em línguas mais do que todos. Então era um homem que ouvia a voz do Espírito. É um homem que ouvia claramente as direções do Espírito. Ele não tinha dúvida. E uma das direções que o Espírito deu para ele, e que imediatamente ele obedeceu, ele diz aqui que ele não teve nenhum descanso. Ele foi atribulado de todas as maneiras. Vocês conseguem imaginar o que é ser atribulado de todas as maneiras? Tudo na alma, no corpo físico, nas emoções, nos sentimentos, em tudo. Na saúde, nas finanças, em tudo ele foi atribulado. E o texto ainda diz conflitos externos e temores internos. Amados, você ser atribulado em conflitos externos que vir sobre a tua vida, muitas vezes uma tribulação, como eu disse, num avião, passar frio, passar calor, ficar parado no aeroporto, ser maltratado, né? Conflitos que vêm externamente para sua vida, que não dependem de você, mas que eles vêm. É um avião que você vai pegar e quando você chega lá, teu nome não tá naquela lista, você vai ficar esperando, não tem seu nome aqui, não sei o que aconteceu. Você vai esperar o próximo que vai sair. Ou olha, tá com muito chuva, o avião não vai descer, você vai ter que ficar. Ou você tá lá pregando naquela igreja e você chega lá depois do culto e aí você imagina que você vai, nossa, olha, agora eu vou para um hotel. Não, nós não temos lugar nenhum para você ir. O senhor não tem um lugar aí para parar? A senhora não tem um lugar seu para ficar? Então, conflitos que vêm externamente, que não dependem de você, que chegam para a sua vida, que independe das suas atitudes. Mas não só isso, que Paulo também sofreu temores internos. Amados, temores internos é algo muito forte. É algo muito forte. Muito forte. Porque é algo ligado à alma. São algo ligado fortemente à alma. A alma é algo que traz emoções, ligados à emoção, ligado a sentimento. Coisas que você sente dentro de você, nas suas emoções, nos seus sentimentos, turbulências, conflitos, confusão. Coisas que vêm na sua mente, pensamentos que vêm à sua mente. Que independe de você, que você não pensa, não é o que você gostaria, mas vem o pensamento, vem uma direção, vem uma emoção que fica abalada, um sentimento que fica destruído, uma alma completamente fragilizada por medo, por angústias, por invejas, por sentimentos que você não tem. Ou que você já tinha vencido, mas que naquele momento de tribulação, aqueles sentimentos vêm e afloram em você. Egoísmo, inveja, ciúmes, mágoas, ódio. E aquilo tudo faz dissensões, faz divisão. E aquilo gera desânimo, aquilo gera um cansaço. Tudo isso Paulo disse que ele sofreu indo para um lugar aonde o Espírito Santo o enviou. Então nós não podemos nos afligir no sentido de desanimar
quando vem esses tipos de tribulações tão fortes na nossa vida. Ou confundir falando, eu acho que eu estava no caminho errado, acho que eu ouvi errado. Não, nós temos que ficar firmes, perseverar, lutar, vencer, até que aquela porta se abra, até que aquela atmosfera seja aberta, até que o céu se abra naquela situação. Porque muitas vezes nós vamos estar em obediência numa direção de Deus e vamos passar por conflitos externos, temores internos, dificuldades, vamos ser atribulados, não vamos ter descanso. Mas nós temos que perseverar, nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que ter um bom ânimo pela fé em Jesus Cristo. Porque muitas vezes aquilo lá veio por um motivo que você não sabe, mas que Deus está tratando em você. Que Deus está tratando o seu caráter, a sua maneira de ser. Deus está mostrando para você algo que por aquela tribulação você conseguiu ver. A maneira como você reagiu àquela tribulação vai mostrar como você está por dentro. A maneira como você reagiu àquela situação, aquele conflito, vai mostrar como você está por dentro. E aí você vai conseguir identificar coisas no seu caráter que precisam ser mudados. E aí você vai conseguir batalhar numa fé mais forte, numa fé mais viva, numa fé mais eficaz, porque você vai quebrar dentro de você caráter que precisam desaparecer. Amém? Aleluia! E quando eu estava lendo em Atos também, eu achei muito interessante quando Paulo estava indo para Jerusalém, né? E ele sabia, era uma direção do Espírito Santo, né? Direção do Espírito Santo que Deus estava dando para Paulo para ir para Jerusalém. E aí quando chega no capítulo 21, Paulo, né, desembarcando em Tiro, né, ele encontrou ali uns discípulos que estavam ali. E aí diz assim, ó, encontrando os discípulos dali, ficamos com eles 7 dias. Eles, pelo Espírito, olha a palavra, pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Olha só, era uma direção de Deus. Mas eles estavam recomendando no Espírito. Mas que sentido isso dá? De recomendar no Espírito? Eles estavam errados? Não, porque eles estavam recomendando no Espírito. Era pelo Espírito, não era pela alma. Não era pela força própria. Não era pela natureza carnal, era pelo Espírito. Só que ali era no sentido de recomendar, que a própria palavra diz, recomendar. Ou seja, Paulo, nós estamos apenas recomendando que você não vá. Ou seja, é escolha sua. É como se falasse, é livre-arbítrio seu ir ou não. Não é que essa direção está errada, mas nós estamos falando, olha, você vai passar por muita tribulação, por muitos problemas, por muitas dificuldades. Nós estamos só recomendando, não vá, porque você vai passar por tribulação. Então, não é que a direção era errada. A direção era certa. Apenas eles estavam dando a Paulo o livre-arbítrio de escolher passar pela tribulação ou não, embora fosse vontade de Deus. Então, você vê que muitas vezes tem direções nas nossas vidas que nós vamos passar por tribulação. E muitas vezes nós não somos recomendados, como Paulo foi. Olha, eu recomendo que você não vá, tal, porque eu tô vendo que a coisa vai ser difícil. Aí você, né, embora seja a direção de Deus, fica um livre-arbítrio seu. Mas tem muitas vezes que você acaba caindo naquela situação. Você acaba entrando naquela situação. Por uma direção de Deus, um sentimento, um sentir, não um sentimento de alma, mas um sentir pelo Espírito, que é para você estar num determinado lugar e você passar por uma tribulação. Então, amados, essa é a palavra que o Espírito Santo tem para nós hoje. Que você não desanime ao cair em tribulações, dificuldades, você ser atribulado, mesmo fazendo a vontade de Deus. E não desanimar.
Porque muitas vezes a gente desanima porque a gente fala, eu acho que eu ouvi errado, acho que não era de Deus, acho que eu pensei errado. Não. Muitas vezes você vai cair em tribulação, estando na direção de Deus, que a própria palavra diz. No mundo tereis aflições. Então persevere, mantenha firme essa direção. Escolha acreditar. E no final de tudo, você vai ter vitórias. E essas vitórias, como a própria palavra diz, a fé é a vitória que vence o mundo. A sua fé será fortalecida. A sua fé será mais viva, mais forte, mais eficaz, mais perfeita, mais autêntica, mais verdadeira. E você vai sair vitorioso dessa estrada e vai sair santificado, porque é o caminho da transformação de caráter, o caminho de mudança, o caminho de transformação nas nossas vidas para o caráter de Jesus dentro de nós, para uma fé viva, chama santificação. Então, essa estrada de santificação, ela vai ser concluída com vitória. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço por este momento, eu te louvo, eu te engrandeço, Pai, pela tua palavra. Eu peço, Pai, que esta palavra, querido Espírito Santo, que hoje alguém está ouvindo, o que possa ouvir mais lá na frente, eu peço que o Senhor venha confirmar esta palavra. Eu peço que uma unção, Pai, de fortalecimento, uma unção de renovo, uma unção poderosa, Pai, de força, Pai, para continuar, para perseverar, meu Pai. Em nome de Jesus, seja derramado, Senhor, sobre essa pessoa. Em nome de Jesus, que venha do alto, Senhor, a cada manhã, junto com as tuas misericórdias, Pai, que se renovam, também venha um renovo, trazendo força, trazendo, Senhor, uma paz na alma, trazendo, Senhor, uma convicção que não importa a tribulação que está passando, o Senhor estará com essa pessoa, em nome de Jesus. Que a cada manhã, por mais difícil que seja, levantar, acordar, que venha seu Espírito Santo de tal maneira sobre essa pessoa, que traga, Senhor, sobre ela uma alegria, uma graça para viver aquele dia, uma graça para aquele dia, como a própria oração do Pai Nosso, o pão de cada dia, que venha essa graça cada dia sobre a vida dessa pessoa, ajudando ela a ir adiante, a orar, a te adorar, a confessar a tua palavra, a declarar, Pai, a tua palavra. Te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por quem o Senhor é, por o Senhor ser o Criador dos céus e da terra, o único Deus vivo e verdadeiro. Que venha um poder do alto, Senhor. E lave, Senhor, lave com teu lavar regenerador, Pai, do teu Espírito Santo, cada uma dessas vidas, Pai, tirando, Senhor, o cansaço, o jugo, o peso seja desfeito em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja paz nesta vida, que haja paz sobre essa vida, que haja paz sobre essa vida. Não uma paz do mundo, porque tantas tribulações muitas vezes você tem passado, meu amado, minha amada, mas que venha uma paz que é do Senhor sobre a tua vida, que você receba essa paz. Em nome de Jesus, que você receba alegria, que você receba alegria, por mais que você esteja pensando aí, não vai dar mais, eu não consigo mais ter alegria, que você receba alegria, que a unção do Espírito Santo venha de tal maneira na sua vida, que toque da cabeça aos pés e você sinta, é real, Deus é real, Ele está tocando em mim, Ele é real, eu estou sentindo a paz, eu estou sentindo a alegria. Em nome de Jesus é o que eu te peço, meu Deus. Eu te louvo, Pai, e eu te agradeço, Pai. Amém. Amém, amados. Glória a Deus. Aleluias por mais esse maná. E até o próximo maná. Amém? Um abraço.